Meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Irmãos, nós encerramos esse primeiro momento da nossa escola bíblica, que é o momento devocional, e vamos dividir as classes daqui a alguns instantes. Só alguns avisos, agradecer pela vida da nossa irmã Erlaine. Erlaine, eu fiquei confuso lá no grupo lá. Erlaine, parabéns Erlaine, eu não sabia quem era, aí depois eu descobri que era Erlaine. Né? Irmã, e também da irmã Aldenita, que eu já sei quem é, que é a irmã Dene, né? Que eu não sabia quem é, mas vou descobrir que é a irmã Dene. Então, duas aniversariantes, né, que temos aí nessa semana, irmã Erlaine e irmã Aldenita. Então, depois os irmãos, dê seus parabéns, né, quem não deu ainda, e oremos pelas nossas irmãs. Vamos orar, irmãos, sejamos orando pela tia de nossa irmã Erlaine, Maria Valdete, ela passa por um momento muito difícil de saúde, né, um momento crítico mesmo da sua vida. Vamos estar orando pela sua vida espiritual, pela sua saúde. Né? Também, durante todo esse dia, eu quero convocar os irmãos a estarmos orando pelo nosso país. De fato, há muitos estados, né, que aderiram ao lockdown e tem muita gente sofrendo também, e também a questão da saúde, né? E todas essas questões, tanto de saúde quanto econômicas, muitas pessoas passando apertos, né, nessa pandemia. Então, Deus tem nos dado graça, não tem faltado pela bondade de Deus na nossa mesa, mas que estejamos lembrando como igreja de clamar a Deus pelas vidas aí que estão padecendo, e também está orando para que Deus nos prepare como igreja, nos capacite a cumprir a nossa função, né, como igreja, tanto de proclamar o alimento espiritual, proclamar Jesus, e que a igreja do Senhor, de modo geral, a igreja de Cristo, né, o povo de Deus, nós como igreja também estejamos espiritualmente prontos também para também manifestar a misericórdia, o amor, também para com os necessitados. Certo? Então, peço que os irmãos estejam orando pela nossa nação, que estejamos no espírito de oração nesses dias pelo nosso país. Então, vamos dividir em classes. Então, a minha classe fica aqui, os adultos. Quem desejar ficar, fique à vontade. Outras faixas etárias, fiquem à vontade também, para seguir os professores. Então vamos ter a nossa classe. Quero só pedir para você lembrar de desconectar o seu celular da nossa rede, se você tem a senha, porque nós transmitimos aqui a nossa aula, e às vezes você deixa ali conectado, às vezes tem uma atualização que aparece, ou alguma coisa do tipo, e isso atrapalha os irmãos. Alguns irmãos não estão vindo, porque nós temos aqui uma limitação de espaço, e por outros motivos, alguns irmãos estão preferindo acompanhar das suas casas, e às vezes pode acontecer da nossa conexão cair, né, mas também pode acontecer de a gente estar sobrecarregando o nosso link, que tem uma limitação. Então peço que você deixe em modo avião seu aparelho, né? Se você puder desligar também é bom, se você não tiver uma urgência aí, não trabalhar em alguma profissão que demande você estar atento aí a uma ligação inesperada, certo? Irmãos, né? Ok, então, os avisos dados aí, né? Pedi aqui o pedestal, mas acho que eu vou ficar aqui mesmo. Então, tá funcionando a conexão? Dá para perceber isso? Está tudo ok na transmissão? Ok, então, irmãos. Vamos orar, então, para começar aqui a nossa classe. Oremos, então, ao Senhor. Senhor, eis-nos aqui nesta manhã, na Tua presença, o Teu povo, para, no Teu dia, Te buscar, dedicar tempo ao Senhor, servir ao Senhor, ó Deus, com as nossas vidas. Recebe a adoração, recebe o louvor do Teu povo, também nossos corações aqui prontos para aprender da Tua palavra,
Ó Deus, dá-nos a tua graça, nos dá a meditar em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e que também esse conhecimento que temos aqui da tua palavra, um conhecimento bíblico, teológico, que ele venha também fazer sentido, ó Deus, para as nossas vidas, que teu Espírito nos ajude a aplicar aos nossos corações e que possamos adorar a Cristo em nosso coração. O Deus homem, único mediador e Senhor, nos dá a aprofundar, ó Deus, com a ajuda do Senhor, do teu Espírito, o conhecimento de Cristo que nós temos e que possamos como igreja tão somente nos alegrar em termos do Senhor Jesus como nosso Senhor e poder, com a ajuda do Senhor, compreender que Deus se fez homem, que o Verbo se fez carne, que houve uma união das naturezas sem mistura. Ele é o Deus homem, sem haver, ó Deus, mistura das naturezas, uma pessoa com duas naturezas, uma divina, outra humana, e que isso venha enriquecer, ó Deus, o nosso conhecimento, a nossa leitura bíblica, e que o teu nome seja bendito na terra. Venha o teu reino, seja feita a vontade do Senhor, na terra como é no céu. Nos abençoa, dá-nos graça. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós aqui na nossa turma aqui, da Escola Bíblica, nós estamos estudando a Confissão de Fé, que é um documento doutrinário, temático, né, uma espécie de teologia sistemática, nossa confissão de fé. E então nós estamos estudando vários temas bíblicos, né? E a partir do primeiro capítulo até agora já passamos por vários temas, né? Da Escritura, de Deus, os decretos de Deus. E nós estamos num capítulo que é sobre Cristo, Jesus Cristo, né? E já vimos um pouco sobre os nomes de Jesus Cristo. Nós já vimos um pouco sobre a natureza divina de Jesus, a natureza humana de Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar sobre a união das duas naturezas do mediador. Nós vamos falar disto nesta manhã. Então, pedir para nosso irmão aí, Diácono Emerson, tentar ir seguindo aí, né? Tenho que tentar observar também aqui, se o irmão está nos acompanhando. Então, eu acho que vai ficar melhor, eu coloquei no slide maior, né, em outro formato, para ver se os irmãos acompanham. Então, nossa base aí sempre é a Bíblia, né, a Escritura, a nossa versão mais usada, a Almeida Revista Atualizada. Em seguida, os símbolos de fé, que nós estamos aí planejando também adquirir esses símbolos de fé aí de bolso, né, para os irmãos terem em mãos, símbolos de fé, confissão de fé de Westminster, e o Catecismo Maior e Breve. Então, esses são os documentos que usamos aqui na nossa classe. O próximo livro aí é Cristo Mediador. Então, é um livro que está disponível aí na internet, né, para você adquirir. Eu também estou usando aqui na nossa classe esse material. E o outro livro é O Conhecimento de Cristo, de Mark Jones. Ambos os livros da editora Monergismo, certo? Então, próximo slide aí. Irmãos, um versículo base aí, um dos versículos, vamos ver outros. Então, Romanos 9,5 fala de Cristo, citando o Messias, Cristo como Deus. Então, Paulo diz ali, Romanos 9,5, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, por mais que isso seja assustador para um judeu que esperava o Messias, a Bíblia diz que o Cristo é Deus. Como é que é isso, né? O Messias, que é um homem, ele é descrito como Deus bendito. Então, é o que nós estamos aprendendo aqui na nossa lição. Então, no próximo slide aí, nós vamos ver mais uma vez o capítulo da Confissão de Fé e a seção que estamos estudando. E eu vou ler também, e aí você tente se concentrar e ouvir e considerar todo esse conteúdo aí que está aí na nossa confissão de fé.
Certo? Então, o capítulo 8 da Confissão de Fé, que trata de Cristo mediador, diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, como temos visto, Jesus é uma pessoa complexa. É uma pessoa com duas naturezas, uma divina e uma humana, sem confusão, sem conversão, certo? Então, temos que meditar nisso, né? Ou seja, você precisa queimar a pestana mesmo, gastar tempo meditando com a ajuda do Espírito, com humildade, entendendo as nossas limitações como criaturas, né, diante desse mistério, né? Então, devemos meditar em Cristo, entender que Ele é essa pessoa complexa, né? Ele é uma pessoa com duas naturezas que não se misturam, não deixou de ser Deus, mas é homem perfeito, e duas naturezas em uma só pessoa. Irmãos, aqui tem um credo, que eu vou ler aqui, um credo do Concílio de Calcedônia, de 421 depois de Cristo, ano Domini, né, depois de Cristo. Então, houve vários concílios ali no começo da história da igreja, porque esse assunto da cristologia, sobre a doutrina de Cristo, isso foi muito debatido nos primeiros séculos da igreja de Cristo. Então, tem vários concílios, vários credos. Eu vou ler aqui o credo do Concílio de Calcedônia. Esse credo diz o seguinte: todos nós, seguindo os santos pais, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o mesmo Filho. Não são duas pessoas, uma pessoa divina e humana, mas uma só pessoa, com duas naturezas. Então, nós devemos confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis, indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho, unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos pais nos transmitiu. Ok? Então, perceba a riqueza teológica, né? Perceba a profundidade, a tentativa de ser claro, de ter exatidão. Então, isso não é novidade.
né? Essa questão de doutrina, de estudar a doutrina, de procurar comunicar as verdades de Deus de maneira clara, de maneira precisa, isso está em toda a história da igreja. Isso não é algo que os presbiterianos estão querendo fazer e começaram a fazer agora. Irmãos, eu vou ler 4 versículos que falam aí da divindade, da humanidade do nosso mediador, 4 versículos que são base aqui da nossa lição também. 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Hebreus 4,15, falando da humanidade, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o nosso sumo sacerdote, ele é homem, ele tem a nossa natureza, né? Ele foi tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mateus 16,16, Pedro aí, respondendo a Jesus, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um Deus, só há um Deus e um mediador, Cristo Jesus, homem. Então, falando aí destas questões. Irmãos, então, nós vamos estudar agora, eu vou expor o assunto, certo? Fiquem à vontade para perguntar, para a gente interagir aqui. Vai dar um pouco de nó na sua mente, é normal, deu na minha também. Acho que todo mundo que começa a considerar essas coisas, né, são assuntos que as pessoas acham que é fácil, né? Assim, a gente fala de Jesus, as pessoas... Há uma maneira muito rasa, né, de falar sobre a pessoa de Cristo, então as pessoas não estão acostumadas a ter contato com isso que vamos ver agora, vamos ver hoje. Mas, se você está tendo contato a primeira vez, tenha calma, escute, tente considerar, depois você vai meditando nestas coisas. Você vai caminhando e meditando nestas coisas, certo? Então, essa meditação não começou hoje. Desde que Jesus veio, e desde que a igreja surgiu, tem havido essas disputas teológicas. Pessoas que negam a divindade de Cristo, outros que negam a sua humanidade, e outros que têm dificuldade de entender essa união das naturezas. Então, o nestorianismo caiu no erro de falar, então, do mediador como se fossem 2 pessoas separadas. A pessoa divina e a pessoa humana, 2 pessoas distintas. E esse nestorianismo, ele foi condenado. Esse nestorianismo, essa heresia, foi condenada. Certo? Também os eutiquianos, no V século, afirmaram que após a encarnação havia só uma natureza. E aí eles disseram, então, o quê? Que a natureza humana se divinizou, certo? Essa natureza era misturada, produzindo um tertium quid, né, do latim, ou seja, uma mistura, uma terceira natureza. Então, os eutiquianos aí, eles criam que Jesus tinha uma outra natureza, que não era nem humana nem divina, era uma mistura, tertium quid, né? Isso foi condenado em Calcedônia, nesse credo que eu acabei de ler, condenou isso. Condenou o quê? Tanto que há 2 pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina, não, é uma pessoa com 2 naturezas. Uma pessoa, 2 naturezas. E também condenou que há uma terceira natureza, uma outra natureza. Então perceba a dificuldade, que a gente está falando de termos que as pessoas não param para pensar. O que é uma pessoa e o que é uma natureza? O que é uma pessoa? Então Jesus é uma pessoa com 2 naturezas. Mas o que é a natureza divina? O que é a natureza humana? Então são questões que a gente não está acostumado a considerar.
Mas o fato é que a Bíblia revela que é uma pessoa com duas naturezas, certo? Não é uma terceira natureza, ou não é duas pessoas separadas ali como a Trindade, né? Que é um Deus, mas são três pessoas, e os três são um, mas cada pessoa é distinta na Trindade. Próximo slide aí, esse mesmo. A visão bíblica da unidade da pessoa é ensinada na Confissão de Fé, no capítulo 8, no segundo parágrafo aí, que declara de Cristo que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, divindade e humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, é uma pessoa só, tem duas naturezas, né? Não é fácil pensar nisso, essas duas naturezas, cada uma é pessoal, mas é uma pessoa só. Ou seja, há uma natureza humana, corpo e alma, há uma consciência humana e há uma consciência divina, mas uma pessoa só. Então, como Jesus é diferente de nós, é difícil a gente imaginar isso, como é que isso funciona. Os teólogos chamam a união das duas naturezas, divina e humana, de união hipostática. Então, essa palavra aí é uma palavra, um termo teológico para essa união. Houve uma união de duas naturezas em uma pessoa, mas sem mistura das naturezas. Cada uma ficou ali separada, não houve mistura, mas se uniu em uma só pessoa. Na encarnação, então, como a Confissão de Fé diz, o eterno Filho de Deus tomou sobre si uma verdadeira natureza humana. E aí você tem que pensar, o que é uma natureza humana? O que é um homem? Um corpo só não é um homem. A natureza humana tem corpo e alma. Então o Verbo eterno, que sempre existiu, é a segunda pessoa, não deixou de ser Deus, e ele assumiu a natureza humana. E desde o que aconteceu no ventre de Maria, desde a concepção, desde o ventre de Maria, agora a segunda pessoa é para sempre Deus homem, duas naturezas, autoconscientes, uma divina e uma humana. Então, desde o que aconteceu no ventre de Maria, ali, a concepção, né, do nosso mediador, ali por obra do Espírito, por uma ação do Espírito, por uma obra da Trindade, mas uma obra do Espírito também ali, uma obra do Pai, do Filho e do Espírito. Mas a Bíblia fala que o poder do Espírito, né, veio sobre ela, foi quem executou a obra, digamos assim. Então, houve ali a união das naturezas, sem mistura, na pessoa do mediador. Então, o Verbo que já era Deus, agora ele assumiu a nossa natureza para sempre. Então agora ele tem duas naturezas, né? O Senhor Jesus, Cristo, né? É o Deus homem, com duas naturezas. Então, devemos lembrar, certo, que ele não deixou de ser Deus. Então Deus não pôde abrir mão dos seus atributos. Ele não mudou, a sua natureza divina não mudou, senão ele deixaria de ser Deus. Ele continuou sendo Deus, com todos os atributos da divindade. Mas agora, ele acrescentou a si a natureza humana. Certo? Então, nenhum teólogo, o N. Gruden diz aí, um teólogo batista, né, ele diz o seguinte, que nenhum mestre até 1800... nos primeiros 1800 anos de história, creu que Deus abandonou alguns dos seus atributos. Tem uma teoria aí que diz que ele, quando se esvaziou, ele abriu mão de atributos divinos. Mas a história da igreja, a maioria dos teólogos não entende assim. Certo? Não entende dessa maneira. Certo? Então, ele continuou Deus. Agora ele assume a natureza humana, não houve mistura. Então a natureza divina continuou divina, com onisciência, onipotência e etc., onipresença.
A natureza humana obedeceu, morreu, ressuscitou e etc. Mas tem um detalhe, não é correto falarmos assim, a natureza divina fez isso, ou a natureza humana fez isso, porque é uma pessoa que tem duas naturezas. Então, quando a natureza humana faz, é a pessoa que faz, é a pessoa do mediador que está fazendo. Então, quando Jesus comeu, dormiu, perdoou pecados, foi a pessoa do mediador, foi o Deus homem. A gente fala assim para a gente entender, mas o certo é que é a pessoa que faz. Não é só a natureza humana que comeu, Jesus comeu. O certo é dizer, Jesus comeu segundo a sua natureza humana, mas é a pessoa do mediador, que é Deus homem. Né? Paulo ele cita aí Paulo, que ele diz, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, a pessoa do filho, segundo a carne, ele veio, mas foi a pessoa que veio. A pessoa do Deus homem. A pessoa do mediador. Certo? Então, nesta perspectiva, os teólogos reformados falam da comunicação de propriedades de operações. Como é que é isso? Né? Então, é uma pessoa com duas naturezas, mas o que a natureza humana faz é atribuído à pessoa. O que a natureza divina faz é atribuído à pessoa. Certo? Então, por exemplo, vamos ver o próximo slide aí. A comunicação dos atributos. Né? Ele repete aí, é porque é outro livro. Né? Então, o termo usado aí, comunicatio idiomatum, né? A comunicação dos atributos. Isso significa que o que é atribuído à natureza divina ou humana é atribuído à pessoa. Tudo que é verdadeiro sobre a natureza é verdadeiro sobre a pessoa. Certo? É atribuído à pessoa. Próximo slide. Então, por exemplo, agora eu vou exemplificar aí. Quando Jesus dormiu no barco, é a pessoa do mediador que estava ali dormindo. Um exemplo mais claro é quando lá em Atos 20, 28, diz que Deus comprou a igreja com o seu sangue. E aí você diz, mas Deus não é espírito? Deus não tem sangue. Aí alguém pode dizer assim, não, foi a natureza humana de Jesus, foi o sangue da natureza humana. Mas o sangue da natureza humana é o sangue da pessoa do mediador Deus homem. É o sangue da pessoa do mediador. Então, é o sangue de Deus, é o sangue de Cristo, que é Deus, que é o Deus homem. Então, o que se menciona da humanidade, né, é sobre a pessoa. É atribuído à pessoa, ao Deus homem. Então, é possível dizer Deus morreu, nesse sentido. Né? Quando Jesus morreu na cruz, o Deus homem morreu. Então, nesse sentido, é atribuído, né, que ele deu a sua vida ali na cruz, né, por nós. Essa visão aí, ele vai dizer no próximo slide, essa visão reformada, né, esse aí que eu vou passar rápido. O que ele está dizendo aí nesse slide, depois se você quiser você dá uma olhadinha, é que no luteranismo, na ceia, eles dizem que há uma presença física da natureza humana de Jesus nos elementos da ceia. Então, para isso, teria que ter uma confusão das naturezas, porque a natureza humana ela não é onipresente. Então, como é que em todo lugar que tem a ceia, a natureza humana está ali? Né, nu, com e sob o pão. Então, essa maneira, isso aí é uma maneira que não faz jus às naturezas, que confunde, certo? Então, torna a natureza humana onipresente. Isso não é correto. A natureza humana não pode ser onipresente. Né? Eu acho que talvez a igreja romana também tenha esse problema aí. Próximo slide aí. Então, abra aí Atos 20 e 28. Alguém leia aí bem alto. Atos 20, 28. Quem achar, por favor, leia bem alto aí. Atos 20, 28.
para pastoreardes a igreja de Deus, né? Para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Certo? Então, como é que Deus tem sangue, né? Como é que é isso? Deus, sangue. Então, é por questão do comunicatio idiomatum, né? A comunicação dos atributos ali da natureza para a pessoa do mediador. Ok, irmãos, então, a gente falou um pouco aí sobre a união das naturezas. Eu vou falar agora sobre... Se você tiver... Vá anotando aí, se quiser perguntar também, fica à vontade para perguntar. Nós vamos falar agora um pouco, antes de caminharmos aí para a nossa conclusão, algumas aplicações finais. Vai ter algumas aplicações, viu? Fique tranquilo, para a gente não ficar só na abstração, né? Só no... Embora, irmãos, percebam, você meditar nestas grandezas de Deus, isso glorifica a Deus. Isso vai enriquecer a sua leitura bíblica, você meditar na pessoa do mediador. Então, esse conhecimento, isso que nós estamos vendo aqui, alguém pode dizer, mas é muita teologia, né? Mas isso é importante para nós, porque nós somos cristãos, nós amamos a Cristo. Então, nós queremos conhecer aquele a quem amamos, certo? Aí nós vamos passear um pouco, próximo slide aí, passear aí sobre a questão dos estados, né, do mediador, estado de humilhação. Então, o estado de humilhação, quando o Verbo se fez carne, na encarnação, quando ele assumiu a nossa natureza, isso é conhecido como estado de humilhação. Ele se tornou servo, ele se colocou sob a lei, para cumprir a lei em nosso lugar. Então, quando ele assumiu a nossa natureza, ele ficou ali num estado em que estava sujeito aos assaltos de Satanás, o ódio do mundo, sofrimentos. Então, é isso que a gente percebe, né? Que Deus não cansa, não sente fome, né? Não é traído, abandonado. Então, quando o Verbo se fez carne, então ele participou, né, desse sofrimento que é comum a nós. Ele se tornou um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, a pessoa do mediador, o Deus homem, né, ele de fato sofreu. Né, a pessoa do mediador, ele morreu na cruz, ele sofreu em nosso lugar. É o Deus homem que estava ali. A nossa natureza é um dos nossos, um homem perfeito, corpo e alma, mas que era Deus homem. Ele era uma pessoa divina humana, uma pessoa complexa, uma pessoa com duas naturezas. Então, nesse tempo, Jesus aprendeu a obediência, ele sofreu, né? Ele foi aperfeiçoado, né, na sua natureza humana. Ele chegou ao seu ponto máximo ali na cruz, se fazendo pecado por nós, sofrendo a maldição em nosso lugar. Então, quando você ouvir falar do estado de humilhação, né, e o catecismo fala aí também, tudo isso que aconteceu com Jesus, com a pessoa do mediador, faz parte disso que chamamos de estado de humilhação. Ser traído, abandonado, escarnecido, condenado, sendo inocente, né, foi condenado, atormentado, né, lutou contra os terrores da morte, do inferno, suportou a ira de Deus, sofrendo vergonha e maldita morte de cruz. Então, quem está na cruz ali é o Deus homem. É a nossa natureza humana que está sendo punida na pessoa do mediador. Mas ele também é Deus. Em outro momento, não é aqui o nosso tópico aqui, mas se eu tiver a oportunidade um dia de estudarmos o Catecismo de Heidelberg, é maravilhoso ali. Ele mostra por que ele tinha que ser Deus e por que ele tinha que ser homem, para poder ser o nosso mediador. Ele tinha que ser Deus, tinha que ser homem. Então era o homem perfeito, mas era também Deus, né, o Deus homem, que estava ali pagando a nossa dívida. O estado final desse estado de humilhação foi o sepultamento, né? Deus morrer, Deus ser sepultado. E ele foi sepultado, como as profecias apontavam.
né? A humilhação de Cristo depois da sua morte consistiu em ser ele sepultado. Continuou no estado dos mortos e sob o poder da morte até o terceiro dia. Né? Ele experimentou essas palavras, ele desceu ao inferno. Embora para nós reformados desceu ao inferno, desceu ao Hades, isso aconteceu na cruz, onde ele experimentou o inferno, né? Mas também Hades, né? O Sheol, que é a palavra hebraica ali no Antigo Testamento, é o lugar dos mortos. Né? Então ele esteve ali na morte, mas a morte não o reteve. Mas o inferno, né? O inferno que nós deveríamos sofrer, nós cremos que ele suportou na cruz. Na cruz, ali ele suportou o inferno. O estado de humilhação, que é no próximo slide aí, né? O estado de exaltação é quando ele ressuscitou. Certo? Ele ressuscitou, ou seja, a alma ali da natureza humana que estava, né, ali no lugar dos mortos, foi unida ao corpo novamente. E ele recebeu um corpo glorificado, certo? Ele ressuscitou como a primícia dos que dormem ao terceiro dia. E foi declarado Filho de Deus em poder. Romanos 1,4. Então, na ressurreição, ele já era, antes da encarnação, Deus, Rei, Senhor. Mas na ressurreição, aí ele é investido, né? Todo o poder lhe é dado no céu e na terra de modo especial. Ele é o cabeça da igreja. E etc. aí, que depois os irmãos podem dar uma investigada aí nessas questões. Certo? Então, pode passar aí esse slide também, pode passar. Pode passar esse aí também. Tem um duplicado aí pode passar de novo. E aí Cristo ascendeu aos céus, ele está à destra do Pai, né? Ele intercede por nós lá, né? O nosso representante, o Deus homem. Né? Então a natureza humana está lá no paraíso, né? Nesse lugar, eternamente unida à divina. Né? Ele é rei, ele é senhor, ele governa. Ele está sentado no trono. O que Isaías viu ali em Isaías 6, tudo indica que é uma teofania, né, no Antigo Testamento, uma cristofania, mas isso de fato é real e está cumprido. Cristo está ali no trono do universo. E aí, pode passar aí, um teólogo, né, sistemático chamado Raymond, ele diz o seguinte: em suma, para o Filho como Messias divino humano, a ascensão significa a elevação das prerrogativas de investidura messiânica a uma escala universal. Então, ele já era rei, senhor, como Deus, mas agora como Deus homem, como o Messias, todos os direitos, né, ele recebe ali como o nosso mediador, né, ele foi recompensado e agora ele é, de fato, investido de toda esta autoridade como único mediador, como Messias. Certo? Pode passar aí. E aí, finalmente, a exaltação de Cristo ela é completa quando ele vem para julgar o mundo. Quando ele vier julgar, com grande poder e glória, com seus santos anjos, né? Ele vai julgar o mundo ali com retidão. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, mas voltando aqui para os efeitos da encarnação. Então vamos pensar aqui um pouco, irmãos, e aí depois abrir para perguntas. Vamos pensar aqui um pouco sobre os efeitos disso. Que coisa extraordinária, maravilhosa pensar nisso. Né? Talvez é por isso que os anjos, né, eles anelam para escrutar estas coisas. Né? Então, Deus se fazer homem para sempre. Certo? Sem deixar de ser Deus, né? A segunda pessoa. Mas Deus assumir a nossa natureza, se unir a nós, a humanidade. Deus fez isso, Deus nos amou. E aí nós entendemos a grandeza do amor de Deus por nós, ao ponto dele dar o Filho, dele se unir na pessoa do Filho a nós, uma união indissolúvel. E aí ele ressuscitou como Filho de Deus em poder, né, como Kuyper diz aí. Ele diz, o verbo se tornou carne, para nunca mais ser separado da carne.
Ele está ali no trono, certo? Então, é algo maravilhoso, irmãos. Hoje é o dia do Senhor. De que Senhor é este dia? Deste Senhor. Ele é rei, ele é Senhor, ele é um de nós, mas ele é Deus. Deus se fez carne. É o nosso rei, ele é Senhor. Né? E para que a nossa salvação fosse possível, a encarnação era necessária. Ele se fazer homem era necessário. E ele fez. Ele veio voluntariamente. E o Pai o enviou. E o Espírito veio e operou no seu nascimento. Então, isso é maravilhoso. Isso é o Evangelho. Isso mostra a grandeza do amor de Deus por nós. Pode passar? Isso mostra, isso aqui é interessante, porque na visão grega, a carne, a matéria é má. E as coisas espirituais são boas. Não, Deus criou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, a criação material é boa, ela está corrompida pelo pecado, especialmente a natureza humana. O homem é o que ele é aí, esse monstro, por causa do pecado. Mas a natureza humana, ela é boa, originalmente. É difícil que a gente olhe para o ser humano já caído, mas nós devemos lembrar disso, que essa pessoa está assim, né, com essa natureza corrompida, demoníaca, por causa da queda. Ela não foi planejada para ser assim. Então, Deus se identificou com a nossa humanidade, certo? E Deus, então, né, se fez homem para nos salvar, corpo e alma. E o céu será um lugar, entre aspas, carnal. Em que sentido? É novo céu e nova terra. São corpos glorificados. Muita gente imagina o céu só a alma. Há um desprezo muitas vezes pelo corpo. Jesus se fez carne, o Verbo se fez carne, para poder redimir a natureza humana completa, corpo e alma. Então o céu é um lugar onde estaremos ali como homens e mulheres, né, que também fazem parte da humanidade, nesse sentido são homens também, né, são parte da humanidade. A humanidade é homem e mulher, né? A humanidade nesse sentido de humanidade. Então, estaremos ali, a humanidade, homens e mulheres, com corpos glorificados. Certo? Sem pecado mais. Então, Jesus, ele não é um espírito sem corpo. Ele é Deus homem, ele tem uma natureza humana, corpo e alma. E nós também teremos um corpo semelhante ao dele. Então o mundo será restaurado, né? Lá em Apocalipse a visão é da nova Jerusalém que desce do céu. Haverá novo céu e nova terra, sem pecado, e nós estaremos ali redimidos. Então Jesus veio para resgatar primeiro a nossa alma, mas também o nosso corpo. Claro que a salvação, ela alcança primeiro a parte espiritual. E nós vamos envelhecendo, adoecendo, nos corrompendo. Uma hora, se Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas a alma está salva quando nós cremos. E aí, na volta de Cristo, o corpo é ressurreto e glorificado. Então, o corpo é importante. A alma é importante. Os dois elementos são importantes. E nós ansiamos por isso. Essa é a nossa esperança. Não é viver só como espíritos pulando de nuvem em nuvem, né? Não é isso, né? Não é esse céu aí que a gente espera, que a Bíblia nos diz. Né? Nós teremos corpos glorificados, gloriosos, como o de Cristo. Seremos como Ele é, 1 João 3,2. Então, irmãos, Deus amou o mundo, né? Pessoas de todo o mundo, podemos entender assim o versículo, pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e no sentido também a redenção, ela vai englobar o cosmos. Né? A criação será redimida, será restaurada e aperfeiçoada, até podemos dizer assim. Pode passar aí. Antes, pode voltar. Então, como resultado,
a encarnação explica porque o céu será para sempre. Né? Então, lá no céu não vai ter pecado, nosso corpo vai ser sem pecado, nossa alma sem pecado, Jesus está ali, ele é o noivo, ele tem corpo e alma, e não vai haver mais corrupção, morte, né, choro, sofrimento. Jesus vai estar ali, né, o céu, ele não tem fim, porque Deus não vai pecar, nem Jesus, né, não tem como isso acontecer, e não tem como haver esse divórcio entre Cristo e a igreja. Né, o Mark Jones, ele diz isso aí, não há como haver um divórcio, né, a nossa existência será eterna, e Cristo estará ali eternamente, nesta união, né, maravilhosa de Cristo e da igreja. A lei de Deus será guardada no céu, né, seremos santos, estaremos ali santos eternamente. Então, se nós nos maravilhamos da criação, desta criação, que está debaixo do pecado, caída, né, se tem tanta coisa boa, se o homem caído tem desenvolvido tantas coisas, né, com a ciência, né, produzindo, infelizmente por causa do pecado isso não chega a todos, né, mas a humanidade tem produzido conforto, prosperidade, né, material. Imagine, irmãos, no céu, e nós estaremos ali, né, no descanso eterno, nesse descanso sabático, no descanso de Deus, servindo a Ele, certo? Então, nós estaremos ali para sempre, né, a igreja com o Senhor. E aí, por fim, o último slide aí, para abrir para perguntas. Então, nós somos orientados a meditar em Cristo, na encarnação, e veja como ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, no sentido de que ele se esvaziou lá em Filipenses 3, assumiu, Filipenses 2, perdão, de 5 a 11, né? Ele assumiu a nossa natureza. E nós, irmãos, devemos também nos revestir desse sentimento de humildade. Né? Nós, como igreja, a igreja cristã, nós devemos imitar Cristo. Né? Nós devemos ser como Cristo, ter a humildade que Cristo tem na sua encarnação. Então, ele nos amou, nós éramos inimigos, ele veio a nós para nos redimir, e nós também devemos amar os que nos perseguem, os inimigos, pregar-lhes o evangelho, orar por eles, cumprir a nossa missão até o fim, ainda que nos persigam, ainda que digam, vocês são loucos de pregar isso aí. Vocês são loucos de crer em Deus, na Trindade, na encarnação, na ressurreição, na vida eterna. As pessoas podem dizer isso, mas nós, irmãos, devemos ser como Cristo, usar Ele como modelo para nós e pregar o seu evangelho a toda criatura. Irmãos, deve haver, não tenha dúvida hoje, né? Alguma pergunta, algum comentário, alguma participação aí dos irmãos diante do conteúdo aí? Eu tentei, para não correr muito, então assim, eu não quis trazer, eu sei que tem muita coisa aí, né? Mas eu tentei dividir a aula para não sobrecarregar, embora eu sei que tem muita coisa aí, mas eu tentei focar nesse assunto da união das naturezas, na encarnação, e falei um pouco aí sobre os estados, né, de humilhação e de exaltação. Alguma pergunta nesses assuntos, nessa questão? Alguma participação dos irmãos? Diga lá, Emerson. Eu entendo que é pelo que a gente viu, né, pela comunicação, né, comunicar-se idiomato, né, então você atribui à pessoa o que é da natureza. Então, segundo a natureza humana, né, de fato, ele nasceu da Virgem, né, houve uma ação do Espírito ali. Então, nesse sentido, ela é mãe do Deus homem, né, ela é mãe de Deus nesse sentido, né, mas não no sentido trinitário, né, da Trindade lá, porque segundo a natureza divina, ele é Deus, então ele é eterno. Então até mesmo, muita gente não entende, como nós já vimos na questão da Trindade,
que o Verbo ele é eternamente gerado do Pai, mas ele é eterno, né? Ele é eterno. Então, segundo a natureza humana, Maria, de fato, é a mãe, né, do mediador, né? Nesse sentido, eu creio, né, que é nesse sentido que o credo aí ele está afirmando. Como eu não sou um perito na questão do catolicismo, do romanismo, eu não sei como é que eles atribuem isso, porque, em tese, como Emerson falou, irmãos, o que estamos vendo aqui é um assunto que une a cristandade. Então, um católico, né, um católico, ele deveria subscrever esse credo aí. Então, quando ele diz Maria, mãe de Deus, eu espero que ele não esteja crendo que ela é da Trindade, ou que ela é divina, né, uma pessoa divina, porque ela não é, né? Então, eu quero crer nisso, né? Mas, de fato, percebam que existe essa dificuldade aí que é gerada, né? Na questão, quando a gente trata da cristologia, sim, mas ele é o Deus homem. Então, e aí, Maria é mãe de Deus, né? Em que sentido? Né? Então, nesse sentido aí, da natureza, no sentido de que ele é o Deus homem, então ele foi gerado no ventre dela. Sim, minha irmã Amanda. Tentar ouvir a irmã. Fale bem alto, que eu estou longe aqui. Mãe de Deus, no sentido divino mesmo. Isso, irmãos, não sei exatamente. Uma pessoa da Trindade ali. Isso. Então, se for, é um erro crasso, né? Se for isso. Eu acho que o credo é muito claro. E a linguagem que a gente vê aqui, ela explica. Ela é mãe da pessoa do mediador segundo a natureza humana. Isso aí, se isso que a Amanda está dizendo for assim mesmo, lá na teologia católica, então eles estão dizendo que ela é mãe segundo a natureza divina, né? Então, assim, ela é mãe do mediador, da pessoa, porque assim, é como a gente está vendo aqui, o que é atribuído à natureza é atribuído à pessoa. Então, por exemplo, Jesus, ele não, a natureza humana, ela veio num lugar no tempo. Mas tem coisas que aconteceram antes da encarnação que é atribuída ao Senhor, à pessoa. Ele cita aqui, quando o Senhor tirou o povo do Egito, ele puniu, Hebreus fala que o Senhor puniu os que não creram. Aí esse termo Senhor é uma referência a Cristo, a pessoa do mediador. Como é que ele estava lá? Como é que Jesus estava lá? Por causa da união das naturezas. Ele estava lá segundo a natureza divina, mas aí a pessoa estava lá. Porque o que é atribuído à pessoa, a natureza é atribuída à pessoa. Então eu entendo que uma maneira, né, de falar, como ele diz aqui no próprio credo, né? O credo ele diz aí: todos nós, seguindo os santos pais, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas, semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai. Então, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai. E segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo. Então, ele é gerado segundo a humanidade, né, de Maria, e aí, por causa, eu creio, né, eu posso investigar também melhor, podemos investigar mais, eu creio que é pelo comunicar-se o idiomato mesmo, a comunicação dos atributos. Então, gerado segundo a humanidade da Virgem Maria, certo? Aí ele não tem medo, o credo não tem medo de atribuir a ela, então, o título, Mãe de Deus, nesse sentido, né? Isso. A unidade da pessoa, mas entender também que há as naturezas, né? Mas a gente divide para entender, irmãos. É porque assim, a gente divide, a gente fala de natureza para nós não confundirmos. Porque é uma pessoa só. Mas é claro que a natureza humana não pode ser eterna. É claro, é óbvio, pela leitura bíblica, pela própria constituição da humanidade,
que, segundo a humanidade, ele precisou nascer no tempo. Ele foi gerado. Né? E aí essa geração foi no ventre da Virgem, por obra do Espírito. Deus preparou um corpo para o Filho. Deus, o Pai, preparou um corpo para o Filho. O Filho assumiu esse corpo e o Espírito operou lá. Então, ele veio segundo Adão. Houve um tempo em que houve a encarnação. Houve um milagre ali no ventre de Maria. Houve um milagre ali, talvez o maior milagre de Deus, que foi a encarnação. O Verbo assumiu a nossa natureza, sem deixar de ser Deus. Ele assume a natureza humana para nunca mais separar. E então ali agora, segundo a natureza humana, ele foi gerado no ventre mas ele já existia. É o que João Batista diz. Né? Vai vir aí o Messias, mas ele já existia antes de mim. Mas se você for ver na história, João Batista é mais velho que Jesus. Ele é gerado antes de que Jesus, segundo a natureza humana. Mas segundo a natureza divina, ele já existia. Ele é o Logos. Ele é o Verbo eterno. Entende? Então, mas eu me lembro na época do seminário, essa questão dessa discussão, né? Mas eu tive estudando, né, para trazer aula aqui, mas realmente assim, a gente tem que estar meditando e revisando essas coisas, porque de fato demanda um pouco de esforço de pesquisa histórica, um pouco de esforço aí intelectual para você tentar entender o que é que aquele pessoal diz, a linguagem, os termos. Então, às vezes a gente lê hoje, aí vê assim, Maria, mãe de Deus. Aí, então vocês são idólatras. Porque as pessoas não querem, hoje as pessoas não querem se deter para entender o que é que aquele povo escreveu. O que é que eles queriam dizer com isso. Então, isso vai demandar de nós, né, uma leitura cautelosa. E aí existe o estudo dos pais da igreja, da patrística, né? Você estudar os documentos lá para você tentar entender isso. Mas eu creio que para nós é isso, né? Eu acho que deu para entender. Diga lá, minha irmã. O livro O Papado e o Dogma de Maria. Hernandes Dias Lopes. Pronto. Então tem um livro do pastor Hernandes, né? Sobre isso. Então, irmãos, aqui essa aula ela é um pontapé inicial, certo? Se você nunca ouviu do assunto, nunca pesquisou, então vamos caminhando, né? Vamos estudando juntos aí. E aí, à medida que a gente vai caminhando, eu posso, se eu encontrar algo a mais para acrescentar, eu posso trazer para a gente ir meditando juntos. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Diga lá, meu irmão Alexandre. A gente divide, irmãos, para entender, porque, por exemplo, nós somos uma constituição de corpo e alma, né? Mas, por exemplo, o que a sua mão faz, você que fez, né? Então, assim, é atribuído à pessoa, né? O que é atribuído à pessoa. Então, o que a natureza humana faz, ou o que aconteceu com a natureza humana, é atribuído à pessoa. A gente divide para a gente não cair nesse erro de atribuir, dizer que Maria gerou a divindade, né? A natureza divina, mas assim, não há um medo nos teólogos lá antigos, não há um medo de falar, mas assim, precisa a pessoa entender o que eles estão dizendo, mas não há um medo de falar, porque assim, a nossa cultura, ela tem essa coisa meio anticatólica, e aí a gente tem medo de usar uma terminologia por causa da questão do contexto, onde o Brasil, em geral, né, é católico, e aí a gente tem um pouco de medo dessa coisa. Mas lá naquela época, lá, os teólogos, né, quando citaram lá o Theotokos, né, o Mãe de Deus, talvez eles não tinham essa preocupação, esse medo. Porque depois que a igreja degenerou a doutrina de Maria, né, a mariologia dela, então, possivelmente lá naquela época eles não tinham esse receio, porque eles sabiam que as pessoas iriam entender. Irmãos, vamos orar, vamos concluir nossa classe aqui. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado porque podemos meditar na pessoa bendita do nosso mediador e poder estudar juntos aqui, considerar esses assuntos. Envia o teu Espírito, ó Pai, aos corações. Ó Deus, que nos dê alegria de considerarmos que o Senhor se uniu a nós.
O Senhor escolheu a humanidade para salvar, para redimir, e nos deu teu Filho, e nos deu o mediador. Ó Pai, nos dá gratidão, alegria, paz, nos dá adorar a Jesus, nosso Senhor, e servir a Ele, ter a certeza de que Ele é aquele que reina, que governa, e que irá voltar, ó Deus, para buscar a sua igreja. Nos dá um dia de paz, nos dá um dia de descanso santo, e que possamos te servir, te adorar nesse dia. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu encerro aqui, voltamos a continuar nosso assunto aqui da Cristologia na próxima aula. Continuem trazendo suas dúvidas, né? Tem algum aviso a mais, extra? Então vamos em paz e até... Assim, hoje o culto será às 5 da tarde, por conta do toque de recolher ainda. E lembrando que hoje temos a ceia do Senhor, ok? Então aguardo os irmãos para adorarmos juntos a Deus. Vamos em paz e até mais tarde.